Queridos irmãos, a paz do Senhor, que alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição de número 13, a última lição desse terceiro trimestre do ano de 2022. A lição que tem por título Resistindo às Sutilezas de Satanás. O texto áureo para essa lição está na carta do pastor Tiago, capítulo de número 4, versículo 7, onde diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A verdade prática diz que a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Os objetivos dessa lição, queridos, são apresentar o comprometimento com uma vida centrada em Cristo, conscientizar a respeito do comprometimento com as Sagradas Escrituras, mostrar o comprometimento com a vida cheia do Espírito Santo e incentivar o comprometimento com a igreja local. Como motivação para essa lição, eu quero trazer para os irmãos que durante todo esse trimestre nós estudamos, irmãos, sobre os mais diversos ataques que a igreja de Cristo pode sofrer. E aprendemos que, como os ataques são espirituais, e eles buscam atingir a nossa espiritualidade, ou seja, a nossa comunhão com Deus, as armas para combater esses ataques não são armas carnais, irmãos? E com base nisso, aprendemos que precisamos compreender cada vez mais o que de fato está acontecendo, mas levando em consideração sempre que a nossa maneira de reagir é a maneira bíblica, é a maneira espiritual. E, por falar em bíblico, em modelo espiritual, não poderíamos falar sobre isso sem citar a submissão a Deus, o comprometimento com a Bíblia Sagrada, o comprometimento com a vida cheia do Espírito Santo e, finalmente, o comprometimento com a igreja local. Então, nós aprendemos, irmãos, que a igreja genuinamente evangélica, a igreja que persevera nas Sagradas Escrituras, em andar em conformidade com ela, e essa observação é importante porque às vezes nós falamos sobre perseguição, às vezes nós falamos sobre ataque espiritual, e eu já ouvi algumas pessoas dizerem: pastor, eu não percebo esses ataques todos. Ora, se a igreja não for genuinamente bíblica, ela não vai perceber o ataque, porque os ataques espirituais é contra a igreja que está em conformidade com a palavra. Daí a observação. Aprendemos no decorrer desse trimestre que a igreja genuinamente evangélica, essa sim, ela sofre ataque do inimigo. E esses ataques, eles foram apresentados no decorrer do trimestre em forma de sutilezas, Sutilezas, aonde o diabo e os seus agentes, eles têm procurado todas as formas, irmãos, de desviar a igreja do Senhor dos seus propósitos e de sua missão principal para o qual ela foi designada, para o qual a igreja foi formada. Você observa que as sutilezas, elas desviam a atenção da igreja, ela cria novos propósitos que não são propósitos de Deus, e ela confunde conceitos para confundir a maneira das pessoas enxergar, inclusive, a própria igreja e a sua missão. Infelizmente, irmãos, nós observamos em vários lugares, e é indiscutível isso, a existência de um falso evangelho, onde existe pouca ou quase nada, irmãos, de essência cristã. Nós não observamos conteúdo bíblico e muito menos comprometimento com Deus. Em vez disso, não precisa falar do sincretismo religioso, das misturas. Então, nessa última lição,
nós temos que fechar com chave de ouro e comentar com os irmãos como de fato devemos fazer para resistir a essa série de sutilezas que estão acontecendo aí. Certa vez um membro da minha igreja me procurou e disse assim: pastor Mário, o que eu faço? Porque eu estou sofrendo muito com o agir do adversário. Eu disse: querido, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que nós devemos nos sujeitar a Deus. Primeiro, se sujeite a Deus. E uma vez que você se sujeita a Deus e a sua vontade, automaticamente você resiste ao diabo. Não é? O diabo vai fugir de você, porque ele vai perceber que aquela estratégia que ele está utilizando, ela não foi capaz de destruir você. Agora, não significa dizer que ele vai desistir. Enquanto a igreja estiver nesse mundo, ela será atacada. Ele vai tentar, se daquela forma ele sabe que ele não consegue, ele vai tentar agora de outra maneira, vai inventar outra sutileza, vai investigar outra brecha e vai tentar atacar a igreja do Senhor e os crentes, consequentemente, novamente, né, de diversa maneira. Então, é imprescindível, irmãos, que nós tenhamos, nesse contexto, as Escrituras como nossa regra de fé e prática. De fato, o que as Escrituras dizem. Não é, irmãos? Eu disse para os irmãos que nós temos que ser crentes radicais. Radical, que eu digo, não é no sentido de ser fanático. Não estou falando de fanatismo. Eu estou falando que a nossa regra, única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. E nós não podemos admitir exceções a isso. Tá certo? Além da Bíblia cheia, né? A Bíblia como regra de fé e prática, nós temos que lutar para vivermos uma vida cheios do Espírito Santo de Deus. Ou seja, tudo quanto eu fizer tem que estar pautado nas Sagradas Escrituras. E o objetivo principal não é outro senão agradar o Espírito Santo de Deus, porque eu tenho que ter íntima comunhão com Ele para resistir, irmãos, às coisas terríveis que têm se levantado nesses últimos dias. Também não posso deixar de lembrar aos irmãos a importância de nós valorizarmos a igreja local, não é, irmãos? E aí enumerar várias vantagens, vários benefícios bíblicos, não é? Daí a importância da nossa igreja local, a comunhão com os irmãos, né, irmãos? A edificação da igreja, o fortalecimento espiritual dos membros do corpo, tá certo? Tudo isso eu vou falar hoje com os irmãos. Precisamos aprender de fato o que é resistir, tá certo? Quais são os principais inimigos que nós enfrentamos, afinal, não é? E por fim, algumas necessidades urgentes que nós temos que perseverar para resistir às sutilezas do lado contrário. Primeiro, irmãos, o que significa resistir? Se os irmãos observarem no dicionário, resistir significa conservar-se firme, não sucumbir, não ceder. Tá certo? Resistir é simplesmente isso, permanecer firme. Não é? Quando a gente diz resista, permaneça firme, não sucumba, não é? Não ceda, tá certo? No Novo Testamento, resistir vem do termo grego, da expressão grega antistemi, né? Significa contra, e istemi significa fazer estar, indicando a atitude de indispor com, estabelecer contra, opor, ou reagir contra, tá certo? Essa é uma palavra muito usada pelo apóstolo Tiago em sua carta, tá certo? Mostrando a necessidade do cristão não deixar ser vencido pelos os inimigos da caminhada cristã. Agora, eu quero destacar para os irmãos alguns inimigos. Que inimigos são esses? Porque quando a gente fala de inimigo, a primeira coisa que tem culturalmente em nosso meio, em todos nós, é que inimigo diz respeito ao diabo. Agora, tem coisas
que está inserido em nossa própria natureza. O pastor Tiago, primeiro pastor da igreja de Jerusalém, ele, desde cedo, ele enxergava a necessidade de os crentes resistirem a uma série de inimigos que são comuns aos autênticos cristãos. Esses inimigos, eles podem ser inimigos internos, ou seja, pode ser a nossa própria natureza, ou pode ser inimigos externos. Aí sim, os agentes do mal, né, o mal e os seus agentes, opositores à genuína fé. Preste atenção, irmãos, que quando a Bíblia fala, por exemplo, das obras da carne, nós temos que entender que a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita para descrentes. A Bíblia Sagrada foi escrita para crentes. Quem não é crente precisa aceitar Jesus e andar em conformidade com as Sagradas Escrituras para ir morar no céu. Agora, nós que somos crentes, temos a Bíblia Sagrada obrigatoriamente como nossa regra de fé e prática. Então, quando a Bíblia fala das obras da carne e do fruto do Espírito, ela está chamando a nossa atenção. A nossa natureza carnal, ela é tendenciosa à glutonaria, feitiçaria, lascívia, não é, irmãos? E tantas outras coisas, conforme está escrito na Bíblia Sagrada, e coisas semelhantes a essa. Agora, o fruto do Espírito não é? Ou seja, vocês que têm o Espírito Santo, vocês devem agir da seguinte maneira: se o Espírito Santo está em seu coração, então vai começar a aparecer, a aflorar, digamos assim, as virtudes do fruto, o qual são amor, não é? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, não é? Fé, mansidão, temperança, não é, irmãos? Tudo que está escrito lá na palavra de Deus. Então, um dos principais inimigos a serem resistidos é o inimigo interno, ou seja, a carne. Resistir à carne, resistir à natureza pecaminosa. Não é? O Senhor Jesus, em seus ensinos, e também os apóstolos em seus ensinos, eles enfocam o tema da natureza pecaminosa com frequência. Por exemplo, o apóstolo Tiago, pastor de Jerusalém, ele denuncia alguns comportamentos inadequados que devem estar longe da vida de todo cristão, não é? De todo cristão que deseja vencer neste conflito espiritual, nessa guerra espiritual. Eu estou falando de natureza pecaminosa. E dentro desse ponto, os comportamentos, eu poderia citar vários, mas tomando por base a carta de Tiago, ele fala sobre a contenda entre os irmãos, ele fala sobre a insubmissão a Deus, ele fala sobre a maledicência. Então, nós temos aqui alguns comportamentos aos quais nós devemos vigiar, nós devemos fugir, tá certo, irmão? Porque eles são frutos da natureza do pecado, da natureza pecaminosa. O segundo inimigo que nós temos que resistir, que fugir dele, é o mundanismo. Irmãos, isso aqui é um termo, digamos, famoso em nosso meio, mas talvez por ser tão famoso, tão falado, as pessoas não param para dar a devida atenção a esse termo. Agora, preste atenção. O mundanismo, ele envolve a fidelidade de Israel, a infidelidade de Israel, a infidelidade da igreja e a infidelidade de todo cristão, de um cristão. Tá certo? É chamado na Bíblia, quando fala de mundanismo na Bíblia, o mundanismo da Bíblia é chamado adultério espiritual, não é? Prostituição espiritual e fornicação espiritual, conforme nós podemos encontrar nos livros do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel e também no Apocalipse, não é? Lá no capítulo 2, versículo de número 20. Então, ao exortar contra, por exemplo, o adultério espiritual, o pastor Tiago, ele associa esse desvio chamado adultério espiritual ao mundanismo. Por exemplo, Tiago 4:4 está escrito: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, não sabeis vós que o mundanismo é inimizade contra Deus?
Agora, como é que ele chama o mundanismo? Como é que ele chama os que praticam o mundanismo, os que dão atenção, dão margem, né? Abrem brecha a esse tipo de coisa? Ele chama adúlteros e adúlteras. Nessa passagem, o mundo do grego, cosmos, não é o planeta Terra onde nós vivemos, tá certo? Nessa passagem é o mal presente, é o mal desse século, é o sistema desse mundo, o sistema do mal que está ao redor de todos nós e tem o seu próprio príncipe que governa, né, irmãos? Então, o governo mundial de rebelião contra Deus e que se opõe ao Senhor Jesus Cristo, e satisfaz o que a Bíblia Sagrada, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, chama de a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, um crente pode tornar-se amigo do mundo gradativamente. Aí nós devemos vigiar, irmãos? Porque não vamos vencer o mundanismo se nós dermos margem e aceitarmos as sutilezas, os perigos que nos rodeiam, que nos cercam acerca desse assunto. Então, alguns pontos sutis do mundanismo, que o mundanismo faz com que ele vá tomando conta de forma gradativa de um cristão. Eu vou falar, sendo amigo do mundo, se deixando contaminar com coisas do mundo, amando mais o mundo do que as coisas de Deus, conformando-se com o mundo, O resultado disso tudo, irmãos, não pode ser outro senão ser condenado com o mundo. E é sobre este mundo que a Bíblia fala que jaz o maligno, tá certo? Este mundo pecador, esse sistema que se levanta de forma sutil contra o Deus verdadeiro. Também devemos resistir a Satanás e às suas sutilezas, irmãos? Aí tem uma coisa interessante, Embora Tiago tenha enfatizado a tendência maligna da própria pessoa como responsável pelo pecado, aqui Tiago também admite a atuação de um ser maligno como agente externo do mal. Irmãos, a Bíblia diz que o inimigo está ao derredor, já diria o sábio pastor que ele fica procurando brecha, procurando espaço. Certa vez eu ouvi uma pregação onde o servo de Deus, um dos meus pastores, ele disse assim, olha, o diabo, ele tem uma sacolinha cheia de cunha. E quando ele encontra uma brecha, ele coloca a cunha e ele pega o martelo e bate e ele finca a cunha. Irmãos? É interessante. O homem em si próprio, um cristão autêntico, genuíno, ele é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Mas, quando ele não está atento à sua natureza pecaminosa e ele não está atento aos aspectos do mundanismo, ele abre brecha para que ele se torne, sem que ele perceba, ou seja, de forma sutil, um instrumento do diabo. Então, sobre esse inimigo, o apóstolo Pedro ele afirma o seguinte, porque o diabo, vosso adversário, que o diabo que é o vosso adversário, ninguém queira se associar com o diabo achando que ele é bom, porque ele é adversário. E ele vai fazer o papel de adversário, tá certo? Adversário aqui é antidicós, tá certo? Anti, contra, e dique, uma causa ou demanda legal. Então aqui traz a ideia de um opositor, um inimigo. É esse inimigo que o apóstolo Pedro está falando. O propósito dele sempre é separar o homem de Deus. Então ele não brinca de ser diabo, ele toda hora está lutando para separar o homem de Deus, para afastar o homem dos propósitos do céu sobre a vida dele. E tem mais uma coisa que eu quero falar sobre Satanás. Ele é um ser calculista. Tá certo, irmãos? Ele é calculista. Ou seja, ele não age de qualquer maneira. Ele não é desorganizado. Ele age de maneira planejada
para alcançar os seus objetivos malignos. Aqui também caberia eu falar uma coisa prática. Você já observou quando acontece uma desgraça aqui, acontece outra da mesma natureza ali, da mesma natureza ali, da mesma natureza ali? Você nunca observou isso? Se nunca observou, observe. O diabo, com as suas astúcias, ele age de maneira ordenada e planejada. Tá certo? Então, ele é um calculista. O apóstolo Paulo asseverou que precisamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra cilada, irmão, vem do grego, né? Metodeia, que significa métodos, né? Estratagemas, armadilhas. Então, o diabo ele tem um grande arsenal de armadilhas. Ele não é um ser burro, tá certo? Ele não é uma pessoa ignorante no que faz. Ele é calculista, ele fica observando. Ele pesquisa meticulosamente em busca de nossos pontos vulneráveis. Eu estou falando de nós. Nós temos que vigiar para não sermos tragados pela sutileza do diabo. Não é? Ele não hesita buscar brechas, irmãos. Dos gritos mais marcantes da minha vida não foram os gritos do serviço militar também marcaram. Agora, um dos gritos que mais marcou minha vida, assim, que eu nunca vou esquecer, foi, certa vez eu estava num círculo de oração, chorando, observando aquele grupo de irmãs orando, e de repente me veio à memória a pergunta: até quando nós teremos essas intercessoras na igreja? A resposta veio: enquanto a igreja aqui estiver nesse mundo, nós teremos as intercessoras. Mas eu chorei olhando o jeitão delas orarem, e de repente uma delas se levantou no meio da oração e, usada por Deus, ela gritava e dizia: fecha as brechas. Isso é interessante, irmãos, né? Tem um impacto na nossa vida espiritual. O diabo ele age insistentemente para levar nós a pecarmos contra Deus. E ele não desiste fácil. Então, muitas vezes, irmãos, as ciladas perigosas, elas surgem com ares de inocência. Então, você tem que ter cuidado exatamente com a sutileza. São aparentemente coisas inocentes, mas são coisas que são preparadas para pegar o crente de surpresa. Tanto no sentido físico, como no sentido moral, como no sentido espiritual. E nesse contexto aqui, uma vez conhecendo os nossos inimigos quem são, nós temos que agora trabalhar alguns compromissos que nós precisamos ter e não podemos abrir mão na nossa vida para resistirmos às sutilezas do diabo e permanecermos firmes nos propósitos de Deus. Primeiro compromisso, irmãos, é com a vida centrada em Cristo. Primeiro ponto da lição fala de Cristo como o Salvador. Então você observa, tomando por base a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 2, o apóstolo Paulo, naquele curso bíblico que ele estava dando aos Coríntios, não é? Que é a primeira carta aos Coríntios, ele diz: porque nada mais propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Você observa, irmão, onde está o nosso foco, aonde deve estar o nosso foco. Primeiro compromisso que nós temos que ter é o compromisso de uma vida centrada em Cristo. Devemos lembrar a todo instante que Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida. Jesus Cristo é o Salvador. Cristo era o centro da mensagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro também fala lá no livro dos Atos, capítulo 4, versículo de número 12, onde ele diz: em nenhum outro há salvação. Não é, irmãos? Você observa que Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica e de todos os cristãos. Atos capítulo 8, versículo 5 diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Você observa, o nosso foco: Cristo é o meu Salvador. Somente nele eu encontro a salvação. Isso nós precisamos ter compromisso e guardar de vez em nosso coração. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela é bem clara.
não existe outro Salvador fora de Jesus Cristo. Pastor, eu já sei disso. Sim, mas às vezes as pessoas, elas dão determinadas vaciladas. Não é, irmãos? Elas dão... há um pequeno desequilíbrio na vida cristã, na caminhada. E é nesse momento do desequilíbrio que o diabo está lá esperando para tragar com suas sutilezas. Então, a primeira coisa é Cristo como Salvador. Quando um cristão ou uma igreja se esfria ou se afasta da fé, eu vou lhe falar qual é o sinal. O sinal de um cristão que está esfriando na fé, o sinal de uma igreja que está esfriando na fé. E aí, ó, irmãos, olha o pastorzão assembleano falando na aula da escola dominical. Pastor assembleano, batizado no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em outras línguas, crê na atualidade dos dons. Mas você sabia que o sinal de uma igreja fria não é uma igreja que deixou de dar glória a Deus? Isso aí também é um sinal, mas o maior sinal de uma igreja ou de um cristão que está esfriando é quando Cristo é tirado do centro da adoração. Se Cristo saiu, o esfriamento chegou. Às vezes o esfriamento, nem sempre o esfriamento chega em forma de frio, com agasalho. Às vezes o esfriamento chega em forma de festa. Não é, irmãos? Pense nisso. Outras formas de culto, como por exemplo, filosofias, ideologias, quando essas coisas passam a ganhar espaço, não é, irmãos? E Cristo é deixado por fora. Então nós temos que guardar em nosso coração o nosso comprometimento que devemos ter para com Cristo, sendo Cristo o Salvador da nossa vida. Agora, não só o Salvador, mas também o Senhor da nossa vida. Então, se por um lado, a igreja ela não pode esquecer de proclamar Cristo como único Salvador, por outro lado, ela jamais deve esquecer que Ele também é o único Senhor. Olha que coisa bonita. Jesus Cristo, Ele é o Senhor e o Salvador da igreja. Quem recebe Jesus como Salvador deve andar na fé, também tendo Ele como Senhor. Não é, irmãos? Uma das lições do discipulado fala de Jesus Cristo, o Senhor, e fala exatamente do comprometimento que nós devemos ter com Cristo nesse aspecto, tendo Cristo como Senhor da nossa vida. Então, a falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso de muitos cristãos. Olha, irmãos, é comum nós encontrarmos pessoas entristecidas, digamos assim, com aspectos espirituais, dizendo, mas eu fui fiel, eu andei assim, eu fiz assim, e eu não tive resposta. Primeiro, não fazemos nada para Cristo por mérito. Nós fazemos para herdar a vida eterna. Nós somos crentes porque nós queremos morar no céu um dia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Não de todas, mas de uma boa parte, digamos, de várias pessoas nos dias de hoje, é porque elas querem ser crentes em Jesus Cristo. Tê-lo como Salvador, mas não tê-lo como Senhor. Andar em conformidade com suas próprias convicções. Eu acho que deve ser assim, não é? Mas espera aí, o que a Bíblia fala? O que Jesus Cristo nos ordena por meio da palavra? Né, irmãos? É o compromisso que devemos ter como Jesus, de Jesus como Senhor da nossa vida. Em outras palavras, nós podemos ser salvos independentemente da forma ou da maneira com que vive. É a sutileza que o diabo tem plantado nos dias atuais acerca desse aspecto do senhorio de Cristo. Mas em nome de Jesus, nós somos crentes, comprometidos com o Senhor Jesus, e devido ao nosso comprometimento, nós temos Jesus como Senhor e como Salvador da nossa vida. O segundo comprometimento, irmãos, é uma das maiores negligências dos dias atuais, que é o comprometimento com as Sagradas Escrituras.
Eu vou fazer uma pergunta agora para você. A pergunta é, você já leu sua Bíblia hoje? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos anos você tem de fé? Quantos capítulos da Bíblia você já leu nos seus anos de fé? Ou melhor, vou melhorar essa pergunta. Quantas vezes você já leu a sua Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse? Você já observou, irmãos, como nós lemos coisas todos os dias? E eu vou parar e vou abrir uma vírgula breve para falar uma informação para você. Você já percebeu que eu falo devagar? Também eu não me acho uma pessoa tão inteligente, mas porque eu penso devagar, eu preciso me concentrar nas coisas para compreender as coisas. Agora, você sabia que falando devagar, lendo devagar, com o meu jeito, assim que Jesus me deu, você sabia que em 10 minutos eu consigo ler 3 ou 4 capítulos da Bíblia por dia? Agora, você imagina 10 minutos, pastor, 10 minutos, faça esse teste. Em 10 minutos você consegue ler de 3 a 4 capítulos da sua Bíblia por dia. Se você ler de 3 a 4 capítulos por dia, em um ano você leu a Bíblia toda. Agora, o Satanás ele tem implantado sutilezas nessa área. Quando a gente começa a falar de plano de leitura da Bíblia, as pessoas começam a dizer, eu tenho meu próprio plano, minha própria maneira de fazer, eu vou ler da minha maneira, não vou ler da maneira do pastor. Chega o final do ano, o pastor leu a Bíblia, né, irmãos? O pastor leu a Bíblia toda, 1 ou 2 vezes, e esses irmãos que fazem a própria maneira, né, irmãos, eles não conseguiram ler a Bíblia. Então, o segundo compromisso que nós precisamos ter é com as Sagradas Escrituras. Não esqueça, irmãos, que a Bíblia, primeiro ponto, ela é a revelação de Deus. O que nós mais temos no decorrer da história e nos dias de hoje são falsos mestres questionando a autoridade das Sagradas Escrituras. Irmãos, existem alguns tipos de críticas que nós fazemos a determinados assuntos que nos rodeiam. Existe a crítica destrutiva e existe a crítica acadêmica. A crítica destrutiva, toda crítica ela é destrutiva em si próprio, no seu próprio contexto, no sentido geral, mas ela vem no tom de ironia, ela vem no tom de descrédito, de desacreditar de alguma coisa. A crítica acadêmica todos nós devemos ter. A crítica acadêmica é aquela crítica investigativa. É aquela crítica que a gente diz, mas espera aí, por que isso é assim? E nós vamos procurar a resposta àquela pergunta. Então, tenha cuidado com os falsos mestres, porque os falsos mestres que estão na atualidade, em pleno exercício, eles são contemporâneos nossos, não é? Eles questionam a autoridade da Bíblia Sagrada. No entendimento desses falsos mestres, a Bíblia Sagrada ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. No entendimento desses falsos mestres, a Bíblia Sagrada encontra-se ultrapassada, né? E ela deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. E há uma tentativa, irmãos, de consciente e sistematizada de minar a autoridade da Bíblia Sagrada nos dias atuais. Então, esse ataque é contra as Escrituras Sagradas como revelação de Deus ao homem. Então, deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada passa, então, a ser um livro qualquer, meramente escrito por homens de maneira qualquer. E se for escrito de qualquer maneira por homens, não é, irmãos? Ela é sujeita a falhas, ela é passível de correção, tá certo? Agora, convém reafirmar, como estudamos no decorrer desse trimestre, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Não é, irmãos? Então, nós temos que ter compromisso com as Sagradas Escrituras. Você sabia que o único dom que a Bíblia nos autoriza a julgar é o dom de profecia? E nós devemos julgar a profecia em conformidade com a Bíblia Sagrada? Se a profecia estiver na Bíblia, ela provém de Deus, senão não provém. Interessante isso, não é?
convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. E ela não está desatualizada. Pelo contrário, ela sempre está atualizada. Não é, irmãos? Aqui eu vou falar uma frase interessante. Ó. Dá para colocar no status da rede social. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós. Somos nós que temos que nos ajustarmos à Bíblia Sagrada. Semana passada, quando estava ministrando a Santa Ceia, eu disse assim, tem muita gente deixando a Santa Ceia pelo pecado, quando na verdade deveria deixar o pecado pela Santa Ceia. E é a mesma forma, o mesmo raciocínio para a palavra. Não é, irmãos? Não é a Bíblia Sagrada que tem que se adequar às nossas vaidades. Somos nós que temos que nos adequar aos propósitos de Deus revelados através da Bíblia Sagrada. Então, primeiro, em se tratando de compromisso com a Bíblia Sagrada, a Bíblia é a revelação de Deus. Segundo, a Bíblia, regra de fé e regra de conduta. Então, quando a Bíblia deixa de ser revelada por Deus para nós, ela também deixa de ser a nossa regra de conduta. É isso que estão tentando fazer. Uma igreja, irmãos, genuinamente evangélica, ela precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos e morais e também espirituais que devem nortear a vida de um cristão. Tá certo? Então, se não fosse a mediação das Escrituras Sagradas, o cristão estaria, irmãos, sabe como? Desnorteado na sua caminhada. Você imagina o trânsito sem lei. Você imagina o trânsito sem placa. Não é? Você imagina o trânsito sem normas. Não é, irmãos? Imagine que o trânsito é a nossa caminhada. E as normas, as placas estabelecidas, as leis, as multas, inclusive, é a palavra de Deus. Não é? Pense nisso. Da mesma maneira, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero são práticas danosas que corroem e destroem o modelo bíblico, não é? Idealizado por Deus. Somente através da Bíblia Sagrada, irmãos, é que temos orientações seguras e precisas para saber isso. Então, devemos nos comprometer com a Bíblia Sagrada. Também devemos nos comprometer com uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Primeiro, irmãos, o Espírito Santo de Deus no plano da redenção. Observe que o Espírito Santo é quem nos conduz a Cristo. Ensinando a novos convertidos nas classes de discipulado, eu costumo perguntar para ele, você já percebeu que quando você peca, de alguma maneira, seja por atitudes, por palavras, seja por pensamento, você já observou que você fica constrangido e que esse constrangimento não passa enquanto você não pede perdão a Deus, não se reconcilia, não se reenquadra a palavra de Deus? Já observou que você fica constrangido? Antigamente passava, agora constrange. Esse constrangimento é a presença do Espírito Santo de Deus em nosso coração. Olha que coisa bonita. O Espírito Santo, ele nos trouxe a Cristo. Há um tipo de fé chamado fé salvífica, ou fé para a salvação, que é uma fé que o Espírito Santo planta em nosso coração de forma temporária. Né, irmãos? E é a fé que nos impulsiona a tomarmos a decisão por Cristo. Você observa, no dia que eu aceitei Jesus, quem me impulsionou a tomar a maior de todas as decisões que eu já tomei na minha vida, que você já tomou na sua vida, foi o Espírito Santo de Deus. Agora, precisamos falar, irmãos, que o viver em Cristo, não é? E na prática precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele foi bem claro quando ele escreveu a carta aos Romanos, especificamente do capítulo 6 ao 8, onde ele mostra que é possível ter consciência do pecado, lutar contra ele e mesmo assim continuar subjugado ao pecado. Não é? De acordo com o apóstolo Paulo, foi por meio da lei do Espírito de vida, ou do Espírito Santo, que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte.
Você já viu que nós andamos na rua pregando e às vezes as pessoas falam, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não chamo palavrões. E o que está faltando para eu ser salvo como vocês? Sim, entrega a tua vida a Jesus e submete os seus desejos ao Espírito Santo de Deus, o seu caminhar, não é, irmãos? A todas as áreas da sua vida. As Escrituras nos exortam, não é, a andarmos em espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Então entenda que sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo. Nós precisamos do Espírito Santo. Aqui eu vou falar uma coisa para os irmãos, é que como crentes, nós não podemos aceitar blasfêmias contra o Espírito Santo. Eu estou falando de sutilezas. Certa vez eu estava num lugar e tocou o celular de um abençoado, de um irmão, e o toque do celular, era alguém imitando as irmãs da igreja, ou os irmãos, sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, falando em outras línguas e interpretando em outras línguas. Algumas pessoas riram, acharam bonito, eu disse, não faça isso, querido. Não ria do Espírito Santo de Deus. Irmão, que coisa séria. Não parece, não é? Mas pastor, agora o senhor está indo ao extremo do radicalismo. Não, eu estou falando da nossa comunhão com o Espírito Santo. Quem é amigo não zomba, irmãos. Quem é amigo não menospreza. Não é, irmãos? O Espírito Santo é nosso amigo. Ele está à porta batendo. Se alguém ouvir a voz, abrir a porta, ele entra, faz morada. Não é? Eu cearei com ele, ele comigo. Não é, irmãos? Agora, nós precisamos fazer a nossa parte e lutar pela comunhão com o Espírito Santo. Ser comprometido com o Espírito Santo de Deus. Também, irmãos, há uma obra do Espírito Santo no interior do cristão que o santifica para ter comunhão com Deus verdadeiramente. Nós, como eu já disse, essa obra, ela nos constrange a nós nos voltarmos a Deus em sua completude. Né? Nós fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo, conforme 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. E temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impurezas. Não é? Essa capacitação para a santidade permite a todos nós cristãos vivermos uma vida cheia do Espírito Santo diante de um mundo hostil. Né, irmãos? Ver uma vida de felicidade plena, digamos assim. Contudo, há também uma obra capacitadora. Se o Espírito Santo trabalha nos santificando, ele também trabalha nos capacitando. Tá certo? E essa capacitação do Espírito Santo, ela diz respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como o viver vitorioso no Espírito. Irmãos, você já viu uma coisa? Tem muita gente que fala bonito sobre Jesus, mas as pessoas não querem ouvi-los. Agora, você pega o irmão mais simples das nossas igrejas, e eles começam a falar, às vezes, errando palavras da língua portuguesa. Não é, irmãos? Às vezes com seu sotaque característico. Mas quando ele fala, as pessoas sentem a glória de Deus. É porque o Espírito Santo capacita-nos a sermos mensageiros eficazes. Transmitirmos as mensagens e a mensagem causar um efeito, não é, irmãos, aceitatório, digamos assim, no coração das pessoas que nos ouvem. Glória a Deus por isso. Também, querido, mais um comprometimento que eu quero falar nessa aula, é o comprometimento que precisamos ter na igreja local. Em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7, o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, ele apresenta a igreja como o corpo de Cristo. Agora, preste atenção para você entender esse versículo muito bem. 1 Coríntios 12, 27, quando ele diz, ora, vós sois o corpo de Cristo.
Quando ele fala vós sois, significa dizer que não é eu que sou, são vós, são vocês. É a unidade, é o conjunto de pessoas. Quando fala de mim específico, no mesmo versículo, ele diz assim, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, particularmente, eu sou membro do corpo de Cristo. Junto com meus irmãos, eu formo o corpo de Cristo. Isso é interessante, não é? Nas Escrituras, a igreja ela ocupa um lugar indispensável, um lugar extremamente relevante na nossa vida. Não é? Fica sempre em destaque a igreja, irmãos, como um corpo. Ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. A coletividade forma um corpo. Não é? Então, o aspecto local da igreja fica também enfatizado. Lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele deixa evidente que um corpo separado perde sua utilidade, da mesma forma a igreja também. Então a igreja precisa estar unida. E como a igreja precisa estar unida, nós precisamos estar na igreja. Eu sempre ouvi nas mensagens, nas pregações, que se você pega uma brasa e tira da fogueira, a brasa, a tendência dela é se apagar mais rápido. Tudo bem. Agora, um corpo, um órgão do corpo fora do corpo, a tendência dele é morrer. Né? Não existe um órgão nosso que sobreviva separado. Por exemplo, eu não ando para um lado e minha mão para o outro. Né? Não existe, a mão não funciona se não estiver ligada no corpo. O pé também e todo o nosso corpo assim. Agora, se o órgão estiver no corpo e não estiver ligado ao corpo, ele também morre. Se o meu coração estiver solto no meu organismo, ele vai morrer. Né, irmão? Se o meu cérebro estiver solto na minha cabeça, eu caio para trás, eu morro. Se a minha mão estiver solta, ela não estiver em ligação com o meu braço, ela também não vai funcionar. Então, tenha cuidado, irmãos, para fazer parte do corpo. Não é? É por isso que existem cristãos legítimos fora da esfera da igreja, como o corpo de Cristo. Nós estudamos nesse trimestre sobre a palavra desigrejados. Não é? É uma forma de descrever alguns tipos de anomalias espirituais. Não é, irmãos? Então, nós fomos chamados para viver na igreja local e considerá-la, biblicamente, uma vez que a Bíblia a apresenta como algo relevante e comparada ao corpo, dos quais nós somos membros indispensáveis desse corpo. Tá certo? Ninguém é dispensável. Segundo, a palavra igreja, irmãos, não significa templo. Não é templo no sentido, dependendo do contexto, templo pode ser a estrutura arquitetônica aonde a igreja se reúne. A igreja não é um prédio, não é, irmãos, feito de um aglomerado de tijolos e areia. Né? Ela é o corpo. E como corpo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função. Biblicamente falando, cada membro da igreja, assim como no corpo, possui seu lugar e sua função para exercer. Por exemplo, na minha igreja, eu sou o pastor da igreja. Existem os obreiros, líderes de departamentos, cantores, não é? Nós nos reunimos no templo. O templo foi erguido em conformidade com as diretrizes de Cristo, desde o princípio do Gênesis, que já havia o desejo no coração de Deus de erguer o templo, não é? Aí vem os altares dos patriarcas no deserto, o tabernáculo, o templo de Salomão, as sinagogas no período interbíblico, não é, irmãos? E até chegar ao templo que nós temos hoje. Quantas pessoas não já foram libertas porque foram adorar Cristo no templo? Não é verdade, queridos? Preste atenção que um desengrejado é alguém que, por alguma razão, conseguiu exercer sua função de membro, não conseguiu, aliás, exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Agora, para eu terminar essa aula, nós precisamos resistir, irmãos, às sutilezas de Satanás. Como nós vamos resistir às sutilezas de Satanás? Então, Satanás,
Deixa eu ensinar uma coisa para você. Ele não é para ele ser temido, é para ele ser resistido. Agora, como é que nós vamos resistir a Satanás? Nós vamos resistir o Satanás trocando murro contra ele, né, irmão? Dizendo, vem aqui, me empurre que eu não vou sair do lugar. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. Né, irmão? Presta atenção que a Bíblia é perfeita. Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Primeiro vem o sujeitar-se a Deus. Tá certo? Então, de modo que qualquer que seja o poder que o diabo tenha, o cristão pode estar absolutamente certo que recebeu de Deus, e a partir de Deus e com Deus, a capacidade de vencer as sutilezas. Agora, com algumas condições. Primeira condição, para nós vencermos de vez essas sutilezas, é estarmos em comunhão com Deus. Não é, irmãos? O verbo sujeitar, ele exige uma ação passiva, não é? A qual implica em nós nos alinharmos à autoridade de alguém. Então, para nos mantermos firmes diante do diabo, o crente precisa estar prostrado diante de Deus. Interessante, não é? Com nossas próprias forças não venceremos. Só venceremos se Jesus estiver conosco. Se estivermos, irmãos, sujeitos à comunhão com Deus. A única maneira eficaz de resistirmos às artimanhas do diabo, assim como os desejos e paixões da nossa própria carne, é nos rendendo, não é? Nos rendendo incondicionalmente ao Senhor em plena devoção. Esta segunda ordem, chegai-vos a Deus, implica numa ação ativa. Não é, irmãos? Então, essa atitude resulta numa reciprocidade, me perdoe, de Deus. Porque o versículo diz, ele se chegará a vós. Não é? Aleluia. Então, sujeitai-vos a Deus, não é, irmãos? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Glória a Deus por isso. Segunda condição, é perseverarmos numa vida de santidade e de humildade. Preste atenção que a santificação posicional ocorre no ato da salvação, quando fomos purificados pelo poder da palavra. E por esse motivo, irmãos, o Senhor espera de todo cristão uma purificação pessoal, ou seja, uma santificação progressiva, prática, não é? E constante na nossa vida. Jesus dignificou a humanidade nos seus ensinos. Não é? Nos seus ensinos, os apóstolos Tiago e Pedro, eles afirmam que o resultado da humilhação presente é exaltação futura. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Aliás, Tiago 4 e 10. 1 Pedro 5 e 6 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Terceira condição, irmãos, para vencermos as sutilezas, é vivendo em fidelidade e com prudência. Então, nesse processo de batalha contra as sutilezas do adversário, nós devemos estar munidos do escudo da fé. Não é, irmãos? Efésios 6 e 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé com o qual poderás apagar os dardos inflamados do maligno. Não é? Para resisti-lo firmemente, o qual resistir firmes na fé. Não podendo, irmãos, acreditar nas mentiras de Satanás, nem dar crédito às suas falsas profecias. Nós não precisamos de horóscopo, não precisamos de cartomante, não precisamos de ninguém lendo a nossa mão, não precisamos de um ser extraordinário revelando o que temos que fazer, porque nós já temos a Bíblia Sagrada. E nessa batalha o apóstolo Pedro também nos advertiu. 1 Pedro 5 e 8. Sede sóbrios e vigiai. Né, irmãos? As palavras sobriedade e vigilância mostram, na verdade, o equilíbrio e a prudência que devem reger os verdadeiros soldados dessa guerra contra o diabo. Preste atenção como isso é bonito, irmãos. Nós precisamos agir, por exemplo, como o governador Neemias, que em tempo de ameaças,
ele colocou metade de seus homens empunhando armas e a outra metade trabalhando. Ou seja, precisamos andar em fidelidade e com prudência, manter os nossos olhos abertos. Duas coisas mais para terminar. Primeiro, viver no poder de Deus. Né, irmãos? O cristão não prevalecerá contra o poder do Satanás e demônios sem o poder de Deus. Tá certo? O Senhor Jesus, em Lucas 10, 19, ordenou que outros 70 discípulos fossem expulsar os demônios e também conferiu poder a eles. Então, sobre a necessidade do poder para vencer os ataques demoníacos, o apóstolo Paulo exorta os cristãos de Éfeso, dizendo: fortalecei-vos no Senhor, na força de seu poder. Tá certo? Então, se nós pegarmos o dicionário Beacon, ele vai dizer que sobre essa afirmação do apóstolo Paulo, ele diz assim: no conflito com os poderes demoníacos, os cristãos têm de utilizar de forma imediata e contínua o poder de Cristo para terem vitória. Então, preste atenção, irmão, viver no poder de Deus, viver em constante vigilância. Né, irmão? Será que nós estamos vigiando? Não é? Vigiai, pois, e orai. Né, irmãos? O cristão deve viver em vigilância. Sabe por quê? Porque o diabo ele está insistindo, né? Ele está intensificando e ele está aperfeiçoando os seus ataques. Então, se nós não vigiarmos, nós não vamos resistir à insistência, à perseverança e às atualizações, não é, terríveis dos ataques do diabo. E por último, não é, irmãos, outro ponto extremamente negligente que nós devemos aperfeiçoar, abrir os nossos olhos, focar o nosso coração, é viver, irmãos, em constante oração. Então, a luta contra o diabo e seus demônios, ela é cotidiana, como eu já disse. Né? E nessa batalha não há cessar-fogo. A recomendação do apóstolo Paulo, lá em Efésios 6:13, é: depois de terdes vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Ou seja, depois das vitórias alcançadas, nós não somos autorizados a baixarmos as armas, não é? Visto que não há momento mais vulnerável na vida do cristão, quando depois de uma grande conquista. Então, uma forma de evitar essa vulnerabilidade é o crente fortalecer-se através da oração. Não vou terminar dizendo para os irmãos, não vamos conseguir vencer com as nossas próprias forças, com as nossas próprias capacidades. Irmãos, para concluir, Deus seja louvado pelo término de mais um trimestre, não é? Onde foram mostradas sutilezas, vários tipos de sutilezas. Eu aconselho os irmãos que releiam as lições, não é? Com calma, relembrem o assunto, guardem em seu coração cada orientação que foi dada, cada referência bíblica. Os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o nosso auxiliador, é o nosso guia. E tem mais uma coisa que eu quero dizer para os irmãos: ele é a fonte inesgotável. Glória a Deus por isso. Então, apesar dos ataques do adversário, nós temos Cristo, né, irmãos? E temos o Espírito Santo de Deus. E com isso, a graça necessária para resistir o diabo, não é? Certos de que, em conservarmos a nossa vida diante do Senhor, o diabo não poderá nos vencer com suas sutilezas. Antes, ele fugirá de nós. Deus abençoe a sua vida, anote as suas dúvidas, veja cada tema do trimestre, faça não deixe as dúvidas passarem, leve para a sala de aula, converse com o seu professor, escute os demais alunos, motive outros a irem para a escola dominical juntamente com você e que tenha uma excelente aula na presença do Senhor Jesus. Se Jesus não voltar, próximo domingo começamos mais um trimestre para a glória de Deus. O último trimestre desse ano de 2022. Paz do Senhor, queridos. Uma excelente aula a todos.